Quando eu preguei para vocês a última vez aqui, eu falei sobre um evento que nós participamos na Florida Conference. Alguns líderes aqui da igreja estiveram lá, que a Florida Conference estava fazendo uma programação especial sobre crescimento de igrejas. Nós fizemos aqui um estudo dentro do prefácio de um livro que eles nos deram lá e com muito material que eles passaram para nós também. Então, eu apresentei para vocês esse projeto, que foi um projeto de um estudo feito aqui nos Estados Unidos. Eu vou repetir só um pouquinho, porque pode ser que tenha alguém aqui que não esteve aqui, e é bom entender mais ou menos o foco daquilo que eu estou falando. Mas aí, o propósito de hoje é não só mostrar o lado prático daquilo que eu trouxe, mas também responder a uma pergunta de alguém da igreja, tá bom? Voltando lá para o que aconteceu aqui, o que nós fizemos? Nós fizemos um estudo, ou melhor, nós revisamos um estudo que foi feito em algumas igrejas aqui nos Estados Unidos, e vimos os fatores por que essas igrejas estavam em três posições diferentes em relação a crescimento. Não sei se alguém lembra aqui, eu não vou perguntar, não, eu vou falar direto, é mais rápido, porque tem bastante coisinha para passar aqui. Então, tem três tipos aqui de igrejas que foram analisadas. Dentro de uma série de critérios que tiraram algumas fora da análise e outras puderam permanecer porque caíam naquele critério que eu via outra vez, não faz sentido agora eu repetir. Mas assim, os três tipos de igrejas que estão em crescimento, e eles encontraram várias nesse ponto, nessa situação. Igrejas que estão estagnadas, ou seja, nem crescem, nem diminuem, estão ali paradinhas. Seria muito, mas muito importante mesmo que todos compreendessem a razão disso daqui. Eu sei que se eu viesse aqui na frente fazer um sermão bem legalzinho assim, agradável, que todo mundo ia dar bastante risada. Eu sei que é uma coisa que capta, porque me capta também. E muitas vezes um sermão que vem aqui como um camarada igual eu, que vai falar assim mais sério, que tem essa cara carrancuda aqui, cabelo branco, isso daí. Mas olha, o assunto é tão sério que eu acho que vocês no final vão perceber o que isso daqui quer dizer para a gente. Três tipos de igrejas: as que estão em crescimento, as que estão estagnadas, nem cresce, nem descresce, nem nada, e as que estão decrescendo. Descresce é ruim, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Existe coloquialismo, é isso que a gente fala? O português coloquial, de vez em quando surgem umas coisas, e eventualmente vão fazer uma análise. Lá no Brasil, os nossos grandes presidentes, Lula e etc., vão criar um dicionário com esse tipo de coisa e dizer que já é o português correto. Eu estive em Lisboa uns meses atrás, o pessoal lá reclamou muito dessa nova versão do português, que eles eram obrigados a usar lá também. Eu nem falei nada, mas eu sabia de onde estava vindo, então eu fiquei quietinho. Bom, então 3 igrejas em crescimento, estagnadas e decrescendo. Igrejas que estão perdendo membros. Esses fatores mostram a razão de cada um desses status, ou desses tipos de igreja. Os motivos aplicavam aos vários tipos de membros de igreja também, desde a liderança até os membros que não têm cargo na igreja. A nossa conclusão naquele sábado foi de que a igreja precisa ter objetivos claros. Antes de eu continuar, eu vou parar bem aqui nesse lugar, porque eu pedi para o Evaldo baixar no computador uma foto, e eu me lembrei agora. Evaldo, você pode mostrar para a gente, por favor, essa foto? Se é que você já não apagou porque passou o tempo e você achou que eu esqueci. Eu esqueci mesmo, mas eu não lembrei. Está lá. Vocês estão lendo aquilo ali? Alguém consegue ver? Claro que consegue. Vixe. Essa placa está ali do lado de fora, e eu queria convidar vocês para estarem aqui amanhã nesse programa. É um programa muito especial. Vocês já assistiram a Amanda pregar aqui na frente. É claro que ela vai fazer só em inglês, mas é um programa que toca o coração da gente quando nós vemos aqui. E eles estão com um projeto muito especial acontecendo, que eu acho que seria muito bom para você estar participando nesse projeto. Então, só lembrando, amanhã vai ser a comemoração de 1 ano, o aniversário do I Believe, às 7h30 da noite. Pode tirar, Evaldo, obrigado. E aí, isso daqui que a gente está estudando aqui, o I Believe tem tudo a ver também, tá bom, pessoal? O I Believe tem tudo a ver. Preste atenção, vamos ver qual é a ligação. Bom, acima de tudo, o corpo da igreja, ou seja, nós membros, precisa estar em comunhão com Deus. Precisa ter um bom relacionamento, tão bom com Deus, um relacionamento tão bom com Deus, que pela direção do Espírito Santo, trabalhará na seara ou na plantação de Deus, fazendo a sua parte.
aquela que Deus escolheu para cada um de nós. Eu acho muito legal isso. Deus nos escolheu para fazer alguma coisa específica. Como que eu sei isso? Porque cada pessoa tem um dom diferente. Esses dons, eles direcionam a gente para uma área da seara ou da plantação de Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Cada um tem um dom para um tipo de coisa. Deus tem um propósito. Lembra o seguinte, por isso que se você não usar o dom que você tem, aquele trabalho vai deixar de ser feito, porque aquilo ali era para você. Bom, cada um fazendo a sua parte, aquela que Deus escolheu para cada um, de forma que o sucesso será garantido, pois a pessoa estará sendo dirigida pelo Espírito Santo em tudo o que faz. Sucesso garantido, porque a pessoa estará sendo dirigida pelo Espírito Santo em tudo que faz. Eu acho que todos os profissionais gostariam de ter sucesso garantido. Em Jesus nós podemos ter sucesso garantido. Pode ser que o resultado não seja aquilo que nós esperávamos que fosse o sucesso, mas Deus tem os seus propósitos em tudo que acontece. Então o sucesso sempre é garantido quando nós trabalhamos com o Espírito Santo dentro do contexto de Deus. Aliás, até as palavras serão colocadas na nossa boca, na boca de cada um que vai participar na hora certa. Não tem aqueles que falam, mas eu não sei falar, eu não sei estudar, o que eu vou falar na hora que me perguntarem tal coisa? Já foi dito que as palavras serão colocadas na tua boca. Depois daquele sermão que eu fiz um mês atrás, hoje, acho que 4 sábados, exatamente isso. Alguém veio conversar comigo dizendo que tudo que eu apresentei naquele dia faz muito sentido e que durante toda a sua vida vinha trabalhando em apresentar a Jesus a outras pessoas. Quantos aqui já fazem isso? Não precisa levantar a mão. Essa pessoa também disse que nunca poupou esforços em convidar pessoas para participarem de atividades especiais aqui na nossa igreja ou em qualquer outra das igrejas onde essa pessoa já frequentou em outros anos. Mas tem um problema. Essa pessoa disse que nunca ganhou ninguém para Jesus. Nunca teve o privilégio de ter um dos seus contatos batizados, ou nunca viu um contato ser batizado. Não importando os esforços, distribuição de folhetos, livros ou qualquer material de evangelismo, nunca viu um resultado positivo de seus esforços. Sem levantar a mão, você já viu isso acontecer? Está vendo acontecer isso na tua vida? A minha resposta para essa pessoa será abordada durante esse sermão. E a resposta para quem tem o mesmo tipo de pergunta. Mas, em primeiro lugar, eu vou fazer uma confissão aqui. A Nilce balançou a cabeça e falou, aí está de novo. Mas é isso aí que eu posso fazer. Eu também nunca tive esse privilégio de poder entrar ali, dentro d'água. Como o Flávio Prego já fez e alguns outros aqui na igreja. Lembra que o pastor Levi fazia esse projeto? Quando alguém ia se batizar, a pessoa que preparou aquela pessoa para o batismo entrava ali junto. Nunca aconteceu isso comigo. Hoje o meu plano é mostrar para vocês como funciona essa questão de testemunhar. Eu não estou aqui, não estou trazendo para vocês uma verdade única desse contexto. Existem várias formas de se abordar essa questão. Mas eu vou apresentar para vocês o que eu tenho entendido sobre essa questão e o que pode ser uma das respostas ou um dos argumentos para entendermos que não importa quantas almas nós cheguemos a ver batizados graças ao nosso esforço. O importante é atendermos a ordem de Cristo. Isso é o mais importante. Hoje eu quero abordar com vocês alguns detalhes que farão com que aquela mensagem fique agora mais clara para nós, aquela que eu preguei há um tempo atrás. Que saia do campo da teoria e venha para o campo da prática. Primeiro vamos pensar por que essa preocupação com o crescimento da igreja. Por que a gente tem que ter essa preocupação? Será que é por questões financeiras, o seu tesoureiro? Será que a gente se preocupa por questões financeiras no crescimento da igreja? É óbvio. Se nós lotarmos essa igreja com membros, batizarmos mais membros, obviamente vai crescer o volume de ofertas, o volume de dízimos, etc. Será que é porque nós estamos obedecendo a ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho? Eu espero que seja. Mas, será que é porque nós queremos ter uma igreja bem-sucedida? Essas 3 perguntas dá para a gente dizer que sim. Mas,
Antes de tudo, o que é crescimento de igreja? Eu tenho aqui uma descrição bem pesada. É ensinar, treinar e dar exemplo a outros para tornarem-se naquilo que Deus deseja que sejam, para que eles possam ganhar pessoas para o Senhor Jesus Cristo e sua igreja. Voltando. É ensinar, é treinar e dar exemplo a outros, para tornarem-se naquilo que Deus deseja que sejam, para que eles possam ganhar pessoas para o Senhor Jesus Cristo e sua igreja. É isso que eu quero para mim, não é isso que você quer para você? Logo, o crescimento de igreja é uma convicção tanto espiritual quanto prática dos eternos princípios da palavra de Deus, com propostas práticas de como alcançar o perdido. Qualquer tipo de crescimento segue um padrão típico. A igreja tem esses tipos de trabalhadores, presta atenção. O que planta a semente, esse é o evangelista, é o que distribui folhetos, é aquele que conversa com um amigo no trabalho, é aquele que dá o testemunho silencioso aonde ele estiver. São aqueles que regam aquela semente, ou seja, eles cuidam das pessoas, eles encorajam as pessoas, eles ensinam, eles dão estudos bíblicos. Esses são professores de escola sabatina, são visitadores, são líderes de pequenos grupos, etc. E aqueles que usam seus dons espirituais para ajudar no desenvolvimento desses novos membros através de um conselho ou um contato mais pessoal. Lembra o seguinte, por que nós temos profissões diferentes? Por que nós não somos todos pregadores, todos pastores? Um pastor pode, por exemplo, estar dentro, lá, Alfredo, o que você faz? Andar na corte, fazendo aquelas coisas, entregando documento para aqueles camaradas que não querem receber o documento, né? Será que um pastor pode fazer esse trabalho? Não pode. Um pastor pode fazer um trabalho que vocês fazem, o Cícero e a Deise, por exemplo, no restaurante. Dá para um pastor ter um restaurante, trabalhar no restaurante, conversar com o cliente, ou qualquer pessoa aqui que tem uma profissão que não seja pastor. Você não entende que o teu trabalho, a tua meta, o teu alvo sempre é testemunhar de Jesus? Por isso que ele tem tantos profissionais em áreas diferentes, que ao estarem em conexão com ele, se tornam pastores. Tá? Então é por isso que existe essa distribuição dessa ordem de nós pregarmos o Evangelho. Mas é Deus quem causa o crescimento. É Deus que converte os corações. Olhem essa frase aqui. Qualquer igreja preocupada com o crescimento e o discipulado, o que é discipulado? É o treinamento, é a capacitação de pessoas para contarem de Jesus para as outras pessoas. Então, qualquer igreja preocupada com o crescimento e o discipulado estará em contato direto com o coração de Deus e está fazendo aquilo que agrada a Deus. Essa é a missão da nossa igreja. Essa é a missão de qualquer igreja. Estar diretamente em contato com o coração de Cristo e discipulando, preparando pessoas para serem missionários aonde quer que estiverem. Podem ser missionários aí para o mundo afora, ou missionário ali no trabalho onde você vai, ou na escola que você frequenta. Podemos ver aqui que o motivo principal com a preocupação do crescimento da igreja tem a ver com cada um de nós, não importa onde nós estamos. Quando nos preocupamos em trabalhar para Deus, quando nos colocamos nas mãos dele para sermos suas testemunhas, nós nos tornamos seus instrumentos. Deixamos de ser ferramentas do príncipe desse mundo, porque você ou serve um ou outro. Então, quando nós nos colocamos na mão de Deus para fazer o trabalho dele, naquele momento nós cortamos o nosso vínculo com o príncipe desse mundo e passamos a ser ferramentas nas mãos do rei do universo. Somos os que mais ganham com o trabalho de pregar o evangelho. Vocês já pararam para pensar nisso? Como resultado, nós crescemos na nossa vida espiritual, no processo de santificação, e temos a oportunidade de sermos testemunhas de Jesus perante um universo todo expectante para ver o que está acontecendo aqui nesse mundo, nesse planeta rebelde. No foco central de todo o universo está a nossa terra. Estão contemplando aqui qual vai ser o desfecho disso tudo. Resumindo sobre crescimento de igreja. Crescimento de igreja é o resultado de um processo que temos o privilégio de participar, mas que além de trazer pessoas para Cristo, que é quem nutre a causa e causa o resultado, faz com que nós cresçamos na nossa vida espiritual na escada da santificação.
No livro de Atos, nós podemos ver que uma igreja só crescerá se ela é fiel a Jesus e vive para honrá-lo. A igreja precisa ser fiel a Jesus e viver para honrá-lo. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Sou eu? Você? Então nós precisamos coletivamente ser fiéis a Cristo e honrá-lo, para que nós possamos fazer o trabalho que Ele quer que nós façamos, para que a igreja dele seja uma igreja viva. A igreja do primeiro século, era assim que era a igreja do primeiro século. Ela vivia para servir a Jesus e, olha, presta atenção agora, abria mão de qualquer coisa que não tivesse uma influência direta no crescimento da igreja. O que quer dizer isso? Abrir mão de qualquer coisa que não tivesse influência direta no crescimento da igreja. Primeiro, quem era a igreja? Eram os membros. Eles abriam mão de qualquer coisa. O que é qualquer coisa? É qualquer coisa. Seja o nosso trabalho, seja a nossa profissão, que eu acabei de falar, repetindo aí, ou seja qualquer prioridade, ou qualquer foco que nós temos, qualquer coisa que nós damos importância, são as coisas que nós podemos tirar do nosso caminho se aquilo atrapalha numa influência direta no crescimento da igreja. Você algum dia já parou para pensar que o que eu posso usar de exemplo sem pisar no pé de ninguém aqui? Já sei. Alguém aqui solta a aeromodelo, aviãozinho de aeromodelo? Então eu tenho que mudar. Vou inventar outra coisa aqui. Eu já sei. Alguém aqui é um profissional jogador de peão? Alguém riu? Lembra o que é peão? Os jovens acho que não lembram, mas é um negócio de madeira assim, tinha um formatozinho meio cônico, mas afinando. Na ponta tinha um prego, a gente enrolava a fieira, né, Moisés? Você não lembra disso? Puxa vida, o Moisés é antes do peão ainda. Então, pegava a fieira, enrolava nele. A gente tinha que treinar bastante. Você pegava de um jeito especial. Na ponta da fieira, geralmente, quem era pobre como eu, pegava uma tampinha de garrafa, pegava um martelo, amassava ela bem. É isso aí, boas lembranças, né? Fazia um buraco no meio com um prego, colocava ali a fieira, dava um nó na ponta para não escapar, e aquela tampinha ficava na mão da gente e a fieira assim, para ela não escapar. Porque a gente enrolava aquilo no peão e jogava o peão de tal forma, a gente tinha que jogar e puxar a mão ao mesmo tempo, porque quando fazia isso, a fieira desenrolava e dava corda no peão, vamos dizer, e o peão começava a rodar. Então, ninguém aqui é profissional de peão, né? Faz tempo isso, eu nem sei se eu consigo. Então vamos aqui, eu vou usar esse exemplo. Se você é um profissional jogador de peão, participa em campeonatos mundiais de peão, e aquilo ali atrapalha a tua comunhão com Deus, atrapalha o teu relacionamento com Deus a ponto de você tirar ou atrapalhar uma influência direta o crescimento da tua igreja, o que você precisa fazer? Como é que é? Precisa abandonar aquilo. Itanel, agora você vai pisar no pé de um monte de gente, porque eu trabalho até tarde, eu saio muito cedo, porque eu trabalho lá em Miami, eu moro aqui em Fort Lauderdale, o trânsito eu tenho que pegar cedo, porque senão a 95 vai estar muito lotada. Como que a gente consegue administrar isso na nossa vida, abandonar coisas que são tão importantes para nós podermos não atrapalhar ou influenciar negativamente diretamente a igreja no crescimento? Vamos continuar. Você responde no teu coração, mais para frente a gente vai ver isso. Esse é o propósito de existirmos neste século. Olha só, Itanel, que negócio é esse? Nós vivemos no último século, estou falando para vocês agora. Fala, pô, Itanel, você já vai fazer um sermão aí sobre data da volta de Jesus? Você quer dizer que Jesus voltará antes do final do século 21? Bem, eu não sei. Eu espero que sim, eu não sei. Mas, assim como os nossos antepassados acreditavam que Jesus ia voltar na época deles, eu acredito assim também. E o que acontece? Se esse barulho estiver vindo lá do lado de fora, a gente está com um buraco na parede. Bem, eu não sei se é assim. É o melhor. Se eu estiver errado quanto à sua volta, será apenas por ponto de vista, porque no dia em que eu descansar, ele terá voltado para mim. Não é assim que a gente entende?
Então eu posso dizer que esse é o último século desse mundo. Pelo menos para mim. E para aqueles que morrerem junto, perto ali na mesma época. Logo, é melhor que eu viva de forma como se de tal forma que eu faça o máximo para contar para as pessoas que Jesus está voltando, porque essa é a nossa missão, essa é a minha missão aqui nessa terra. Eu preciso oferecer para as pessoas a salvação que é oferecida, para que eles tenham a oportunidade de ir para o céu, assim como eu vou. Eu vou para o céu e eu não tenho medo de dizer isso, eu vou para o céu. Você vai para o céu? Amém, é isso daí, eu vou para o céu. Não pela minha força, porque se depender de mim eu não vou não. Se depender de mim eu não vou. Mas eu confio em Deus, eu confio em Jesus, eu sei que Ele me chamou para ir para o céu, Ele chamou cada um de vocês para ir para o céu, e a gente precisa entregar a nossa vida de tal forma que Ele nos dirija, nos conduza, faça aquele trimming, né? Como é que a gente faz? Podar as arestas das coisas para que a gente esteja em direção. Agora vem um outro detalhe importante para entendermos o crescimento na prática. Existem alguns tipos de crescimentos. Vamos entendê-los aqui, olha. Existe o tipo de crescimento numérico, que a gente está sempre considerando. Logo no início do livro de Atos, nós vemos a primeira definição sobre crescimento numérico de igreja. Logo no começo está bem definido o número de membros da igreja. São aqueles que estavam no cenáculo. Vamos olhar aqui, Atos 1,15. Como eu vou procurar aqui, eu vou dar chance de vocês encontrarem aí também. Está no meu computadorzinho aqui, mas atendendo aos pedidos. Atos 1,15. Eu vou ler a segunda parte de Atos 1,15, tá bom? Aqui diz o seguinte, bom, eu vou ler inteiro. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos. Um grupo de cerca de 120 pessoas. Está aqui. O número, é claro, é exato. É aproximado. Mas em seguida, após o derramamento do Espírito Santo e a pregação de Pedro, houve um aumento de 2.500%. A igreja passou de cerca de 120 a 3.000 membros. E pouco tempo depois, após a prisão de Pedro e João em Jerusalém, por pregarem as boas novas de Cristo, muitos que ouviram a mensagem acreditaram e o número cresceu para quase 5.000 pessoas. Muito embora Lucas não trabalhasse baseado em números, ele não os ignorou. No livro de Atos, o crescimento era baseado em conversões. A igreja estava apenas iniciando seu trabalho no mundo e o Senhor constantemente adicionava almas ao grupo. Eu gosto muito disso aqui. O Senhor constantemente adicionava almas ao grupo. É o Senhor que faz isso. Mas o grupo precisa existir, né? Porque senão, aonde que Deus vai adicionar essas almas? Ao grupo, e nós somos o grupo. Segundo tipo de crescimento é o crescimento geográfico. Ou seja, o crescimento da divulgação do Evangelho no início não foi apenas de uma pessoa para outra, foi também de um local para outro. Até o final daquele século, o mundo de então conhecia o Evangelho de Jesus. Como que eu sei isso? Olhe lá, Atos 17, verso 6. Vamos lá em Atos, capítulo 17. Verso 6. Vou dizer uma coisa, é muito mais fácil no iPad, mas... 17, verso 6. Eu acho que vocês acharam também. Contudo, não os achando, arrastaram Jason ou Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Todo mundo, foi o que falou aí, né? Atos 24, 5. Vamos lá. Cheguei na primeira agora. Atos 24, 5. Aqui diz assim: temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e o principal defensor da seita dos nazarenos. O plano de Deus é extensivo, ele espalha-se pelo mundo. Segundo Pedro 3,9, por favor. Segundo Pedro, lá no finalzinho da Bíblia.
3, 9. Ok. 2 Pedro 3, 9 diz o seguinte: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nossa missão é evangelizar o mundo, a começar com o local onde nós estamos. Estamos aqui com um propósito. Temos este local aqui com um propósito. Foi um presente que Deus deu para nós. E Ele quer que nós lotemos esses bancos da igreja aqui. Eles precisam estar lotados. Terceiro tipo de crescimento é o crescimento espiritual. O desenvolvimento da igreja primitiva não foi apenas nas questões numéricas e geográficas, mas também na qualidade. O crescimento espiritual das comunidades cristãs de então foi enorme. Seu aprofundamento no conhecimento espiritual faz toda a diferença para que os outros dois tipos de crescimento ocorram. Ou seja, depende do crescimento espiritual para que haja crescimento geográfico e crescimento numérico. Nos capítulos seguintes do livro de Atos, vemos como eles cresciam na dedicação, na ousadia em apresentar a mensagem do caminho. Lembra que a igreja era conhecida? Eles falavam, esse povo do caminho. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eles eram conhecidos como o povo do caminho. Então, a dedicação deles, a ousadia de apresentar a mensagem do Evangelho, como era conhecido o Evangelho naquela época. Esses cristãos não eram egoístas ou mesquinhos. Usavam todos os seus recursos para que o Evangelho fosse espalhado pelo mundo. Mas isso só acontecia por estarem ligados a Cristo através do Espírito Santo, que eles tinham um entendimento perfeito de quais eram as prioridades em suas vidas. Eles sabiam exatamente o que era prioritário, eles aceitavam aquela prioridade na vida deles. Lucas apresenta uma imagem balanceada do crescimento da igreja primitiva nos aspectos numéricos, geográficos e espiritual. Para ele, a fé cristã era puramente evangelística, na qual os crentes vivem para alcançar os outros e trazê-los para Cristo, para Jesus Cristo. Salienta também que um equilíbrio deve existir entre o crescimento espiritual e o crescimento numérico. Por que isso? Se você cresce espiritualmente, você vai crescer numericamente. Vai haver um equilíbrio. Se você para de crescer espiritualmente, você para de crescer numericamente. O crescimento da igreja, de qualquer um deles, é mais eficiente quando a igreja é saudável. Qualquer um desses tipos de crescimento é mais eficiente quando a igreja é saudável e funciona bem sob a direção do Espírito Santo. Isso aqui simplesmente confirma que o crescimento espiritual faz com que a igreja seja saudável espiritualmente. Agora, o que é uma igreja saudável? Uma igreja saudável busca obedecer à grande comissão. Qual que é a grande comissão? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. E os mandamentos, ao ser baseada na Bíblia. Então a igreja ela precisa obedecer à grande comissão e aos mandamentos de Deus. Viva, ela tem que ser baseada na Bíblia, viva espiritualmente, focada em sua missão, balanceada em suas funções, eficiente em sua organização, dirigida pelo servir, caracterizada pela excelência em tudo o que faz e capacitada pelo Espírito Santo. Para que toda essa lista aqui aconteça, ela precisa ser capacitada pelo Espírito Santo. Essa é a base da igreja eficiente. É a base da igreja que trabalha com coerência e eficiência para Jesus. A Bíblia indica 7 sinais de uma igreja saudável. A igreja saudável é aquela que glorifica a Deus, que produza discípulos que se esforçam em obedecer os mandamentos de Deus pela presença do Espírito Santo em suas vidas. Número 3, tenham membros que participam em ministérios baseados em seus dons espirituais. Não adianta você querer participar de um ministério que você não tem dom para aquilo. Por isso que quando a última vez que nós fizemos aqui uma eleição de cargos, uma comissão de nomeação, obrigado, nós fizemos aqui, foi um fim de semana que o pastor Levi pregou sobre dons espirituais. Ele deu até um questionáriozinho para as pessoas responderem, que aquele questionário foi preparado de tal forma que, conforme as respostas, dava para se saber quais são os dons espirituais que a pessoa tem.
Não quer dizer que a pessoa nunca vai ter algum outro, porque Deus pode nos capacitar. Mas existem já aqueles que a gente tem já desde sempre. Então, se a gente consegue trabalhar dentro de uma área onde nós temos dons espirituais para aquilo, é claro que nós vamos ser mais eficientes, né? Número 4, é uma igreja encarnada, ou seja, no mundo e na comunidade, ela é participante, ela existe, influenciando a todos. Não é apenas uma igreja teórica, tá? Número 5, é uma igreja ativa no evangelismo. 6, assimila novas pessoas na vida e liderança da congregação. Quando a gente recebe novos membros, nós estamos colocando eles para trabalhar? É isso que a gente tem que fazer. Número 7, ela confia em Deus e o obedece em todas as coisas. Deus é o líder dessa igreja. Uma igreja saudável é aquela na qual todos os membros crescem, servem, testemunham e ajudam uns aos outros a crescer espiritualmente. Você está ajudando o teu irmão a crescer espiritualmente aqui dentro da igreja? Essa é uma pergunta para você. Todas as coisas que fazem devem vir de uma vida que habita na vida de Cristo. Se a tua vida está ligada, está habitando na vida de Cristo, você vai estar dentro desse contexto aqui. Se ela não está, pede para Jesus vir habitar em você, porque Ele vai te transformar. Eu quero ler com vocês agora João 15, 4. João 15, 4. João 15, 4 diz o seguinte: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então eu vou dizer uma coisa: se você não estiver conectado com Jesus, e não sentir que você tem um dom para fazer aquilo que você está fazendo, é melhor você pedir para a igreja: olha, me coloque em outro cargo, porque esse daqui não é o meu dom. Eu aceitei, mas infelizmente não é meu dom. Já pedi para Jesus e por alguma razão Ele quer que eu faça outra coisa. Não existe vergonha nenhuma em você assumir uma coisa dessa. Porque Deus nos escolhe para os propósitos dEle. Ele nos dá os dons para os propósitos que Ele tem para nós. Então, se nós estamos fazendo que não é aquilo que Ele quer que nós façamos, além de não estarmos fazendo alguma coisa direito, nós estamos deixando de fazer uma outra para a qual Ele queria que nós fôssemos. O que é evangelismo? É o evangelismo que alimenta a igreja no seu crescimento. Evangelismo é o desejo de ganhar outras pessoas para o reino de Deus ao levá-los a conhecer a Jesus Cristo. Trazer alguém para o evangelho de Jesus Cristo, que é o entendimento do pecador de que ele é culpado do pecado e corre o perigo de estar eternamente perdido. Mas, porque Deus nos ama, Ele enviou seu Filho para assumir o nosso lugar como sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. Todo aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus e o aceita em seu coração como seu Salvador pessoal e Senhor, será salvo e terá a vida eterna. É isso que todos nós queremos. Hoje a igreja usa vários métodos de evangelismo para espalhar o evangelho. Reuniões públicas, rádios, televisão, evangelismo via satélite, internet, etc. Mas o contato pessoal, iniciado pelos crentes, continua sendo a forma mais eficiente de alcançar as massas ainda hoje. Olha só, se o seu ministério agora você tenta visualizar aqui cada ponto que eu vou colocar. Trabalhar com as crianças. Não com o entretenimento delas, mas levando-as a Jesus Cristo. Ou ser um ancião da igreja. Não aquele que lê a Bíblia no sábado pela manhã aqui na frente, ou faz o ofertório, ou tomar decisões para a congregação. Sua função, ancião, Itanel e todos os outros, é fazer discípulos. Treinar as pessoas, preparar as pessoas, encorajar os membros, orar e liderar as pessoas a uma experiência mais profunda com Deus. Ou ser um diácono, se você é um diácono, não é apenas para recolher oferta no sábado pela manhã, ou abrir a porta ou fechar as portas. Eu vou colocar aqui diaconisa também, tá? Eu não escrevi aqui, mas diaconisa também. Sua função é testemunhar com o poder sobre um Salvador ressurreto. Testemunhar com poder. O que é testemunhar com poder? Agora eu vou dar um recadinho rápido para vocês aqui. A gente teve comissão a semana passada, e uma das coisas que a gente conversou ali foi sobre o ruído na igreja. Nós conversamos também sobre as atividades das crianças aqui na frente.
A gente até resolveu mudar alguma coisa. A partir de sábado que vem, os pais que estão aqui, as crianças vão ficar bem aqui na frente. Nós vamos trazer o púlpito para trás, vamos tirar essa flor daqui, e as crianças vão sentar aqui para o quê? Para que elas não fiquem livres e soltas, porque tem criança que fica correndo aqui na frente. Eu sei como criança é. Mas, antigamente, isso nós conversamos na comissão, eu não ousava correr dentro da igreja, porque tinha um diácono e uma diaconisa que, autorizados pelos meus pais, e eu sei que os pais, a maioria aqui da minha idade, podia, ó, senta aí, ó. Sentava com o pai. Hoje os diáconos aqui da igreja não fazem isso. Sabem por quê? Porque há muito tempo atrás alguém disse para eles: se você tocar no meu filho ou na minha filha, eu vou para a polícia agora. Queridos, isso daí é um desserviço que nós pais fazemos para os nossos filhos. Primeiro, o diácono e a diaconisa não precisavam fazer isso. Comigo, nunca fizeram. Com meu irmão fizeram algumas vezes. Mas porque é questão de índole. Porque minha mãe e meu pai eram igualzinhos com os dois. Senta aqui e fica quieto. Eu ficava quieto. Meu irmão tinha formiga, assim, não conseguia parar, mas enfim, obedecia. Outros às vezes precisavam mais. Mas se nós pais pudéssemos controlar nossos filhos, os diáconos não teriam esse tipo de trabalho. Mas eu quero dizer, por que eu estou falando isso? Porque isso é função de diácono e diaconisa também. Nós, pais, precisamos entender que eles estão aqui a serviço de Deus. O propósito deles terem sido eleitos e chamados, eles não foram chamados pelo ancianato da igreja, eles foram chamados por Deus. Diácono foi criado pela igreja porque Deus deu essa orientação lá no começo. Se vocês forem no começo do livro de Atos, eu não vou passar por isso. Mas lá foi dito o que ia acontecer. Os apóstolos estavam tendo muito trabalho. Trazendo para o dia de hoje, os apóstolos estavam pregando, os apóstolos estavam estudando, estavam passando a lição, estavam cuidando das crianças, estavam cuidando do food bank, se tivesse aqui na igreja. Estavam fazendo tudo. E não estava dando tempo deles pregarem mais. Então o que eles fizeram? Não. Deus orientou para que fossem criados os diáconos, para cuidarem da organização. E os próprios diáconos eram pregadores. Temos uma história disso. Quem foi um diácono? E aliás, o primeiro mártir da história? Estevão. Estevão era um diácono. No entanto, ele morreu por quê? Porque ele pregava o evangelho. Então você, diácono, além de cuidar da igreja, você tem a responsabilidade de pregar o evangelho também. Voltando. Esses princípios que eu acabei de ler aqui se aplicam a todos os que confessam o nome de Jesus. Só para vocês saberem, no finalzinho vai ter uma historinha muito linda. Então a gente não vai ficar só na teoria aqui, tá? Isso aqui está parecendo uma aula de física. Né, Dani? Aula de física, o cara começa a ficar com sono porque não tem nada uma forma de se aplicar àquela coisa. Eu sei que muitos têm no coração um entendimento do que pode ser usado isso daqui, mas eu vou ter uma historinha no final que vai mostrar uma série de coisas para vocês e a maravilha que é Deus nos usar. Voltando então. Ore e sonhe em formas pelas quais Deus possa te usar eficientemente com poder. Ore, Senhor, como que o Senhor pode me usar na tua obra? Como? Agora vem o fechamento dessa mensagem, como fazer tudo isso? A capacitação do Espírito de Deus, do Espírito Santo. O Espírito Santo leva a igreja a existir, sustenta a sua vida interior, renova-a de vez em quando, lhe dá poder para a missão e faz com que ela cresça. É obra do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu nos dias que se seguiram ao Pentecostes. É isso que acontece e acontecerá quando recebermos o batismo do Espírito Santo. Não existe outra forma de um crescimento real e eficiente, senão pelo poder do Espírito Santo. Nós podemos fazer o tanto de reuniões aqui na igreja, trazer pastor do Brasil para fazer aqui uma semana de oração, fazer conferência, fazer o que for. Se não for o Espírito Santo trabalhando, nós não vamos lotar essa igreja. Então vem a pergunta, como fazer isso? Como saber o que fazer? Uma vez batizado pelo Espírito Santo, ele guiará os missionários, indicando aonde ir e aonde não ir. Qual projeto executar e qual evitar. Foi o Espírito Santo que direcionou aos discípulos em cada passo que davam naquele período da igreja cristã, lá no começo. Ele instruiu a Pedro a ir à casa de Cornélio, lembram da história? Lá em Cesareia. Ele ordenou a Filipe a viajar até Gaza. Proibiu a Paulo e Silas a entrarem na Ásia e em Bitínia.
por propósitos que só Deus conhece, mas enviou-os para a Macedônia, onde eles abriram todo aquele campo ali para o lado da Europa. O Espírito Santo enviou a Paulo de volta para Jerusalém, apesar do perigo certo. O Espírito Santo mandou Paulo para enfrentar o perigo. Existem propósitos. Assim como o Espírito Santo fez no passado, fará ainda mais agora. Pensem bem, a igreja primitiva, olha só esse ponto. A igreja primitiva estava num momento muito especial da história, do tempo desse mundo, da linha de tempo. Era o início da era cristã. Todo o passado, aquela história bíblica do Velho Testamento já tinha acontecido. Agora era o início de uma nova era. A era em que Jesus já havia vindo, o Filho de Deus havia vindo a essa terra e morrido pelos pecadores. Ele havia cumprido tudo aquilo que havia sido prometido lá atrás para Adão. Para Adão foi prometido que o Filho viria aqui. Jesus não caiu nas garras do inimigo, ele foi vencedor. Pelo contrário, ele esmagou a cabeça da serpente. A sua igreja estava agora se iniciando. É claro que foi um marco muito especial no tempo, mas agora, quando paramos para pensar no tempo em que vivemos, meu irmão, ele é mais especial ainda. Por quê? A guerra acabou naquela época, mas as batalhas ainda estão acontecendo. A limpeza de toda a terra conquistada ainda não terminou, mas nós somos os soldados que estão finalmente lutando com o pecado, que Jesus já venceu a guerra. Desculpa, nós somos os soldados que estão finalmente contando para as pessoas que a guerra acabou, que Jesus venceu o pecado. O inimigo é um derrotado. A nossa igreja de hoje, a igreja de Laodiceia, é a última igreja, nós sabemos disso. É a última igreja a levar o evangelho do reino a todo mundo. Este é o momento mais importante da história. Jesus voltará a assumir o controle e o inimigo não terá mais a quem influenciar nessa terra. Não haverá mais dor, morte, pecado, nada que nos possa tirar a paz e a glória que Deus planejou para nós desde a eternidade. Nós vamos ser felizes completamente. Se isso não for motivo suficiente para nós acordarmos e começarmos a dar prioridade às coisas eternas, bem, irmãos, eu não sei o que será de nós. Ou melhor, quem sabe, ou pior, nós sabemos, você também sabe. Eu convido a cada um de vocês a pedir que Jesus nos faça reconhecer isso e nos ajude a mudarmos o rumo de nossas vidas, acordar-nos para a seriedade desse momento e nos faça ver o que teremos como prêmio se nos entregarmos completamente ao poder do Espírito Santo. Então agora, para terminar, eu quero contar para vocês uma história linda que eu ouvi contada e também li um livro muito especial. O nome do livro é Fresh Power, ou Poder Renovado, de Jim Cymbala. O subtítulo que o autor deu para essa história é Fruto Imprevisto, um fruto inesperado. Isso aqui aconteceu em 1921. Um casal de missionários, o nome deles, David e Svea Flood, e seu filho de 2 anos de idade mudaram-se da Suécia para o coração da África, para um local chamado na época de Congo Belga. Lá se encontraram com outro casal escandinavo, a família Erickson, e as duas famílias buscaram seguir o direcionamento divino. Ao chegarem à estação da missão, sentiram que deviam ir mais adiante numa região remota para ali estabelecer e pregar o evangelho. Este foi um passo gigante de fé. Na vila onde chegaram, chamada de Ndolera, o N é mudo, complicado para nós, para a nossa língua. Eles foram rejeitados pelo chefe daquela tribo, ou daquela vila, o qual não os deixou entrar por medo de alienarem seus deuses locais. Os 2 casais escolheram então uma colina que ficava a 2 quilômetros de distância da vila, onde construíram ali a sua cabana de barro. Oraram para que surgisse uma oportunidade de romper a barreira criada pelo chefe, mas nada acontecia. O único contato que tinham com a cidade ou com a vila era um jovem garoto, o qual o chefe permitiu que os visitasse 2 vezes por semana para vender ovos e galinhas. Svea Flood, uma mulher
de baixa estatura, decidiu que, se era apenas essa oportunidade que eles teriam de pregar o evangelho, ela iria pregar ali na África. A única oportunidade que eles teriam, então, ela iria tentar levar aquele garoto para Jesus. E ela foi bem sucedida nessa meta. Mas não havia nenhum outro encorajamento para o grupo. Enquanto isso, a malária os atacava continuamente. Após algum tempo, a família Erickson decidiu que já havia sofrido em vão por nada e resolveram retornar à estação central. David e Svea Flood permaneceram próximos de Ndolera na sua missão. Então, Svea ficou grávida no meio do mato em uma região primitiva. Quando chegou a época de dar à luz, o chefe da vila permitiu que uma parteira fosse até lá para ajudá-la. Uma menina nasceu e deram-lhe o nome de Aina. O parto, no entanto, foi exaustivo. E Svea Flood, que já estava fraca por causa da malária, em 17 dias faleceu. Dentro de David Flood, seu marido, algo quebrou-se. Ele cavou uma cova, enterrou sua esposa de 17 anos de idade e foi embora com seus filhos de volta à missão central. Ali deu sua bebê para o casal Erickson e, dizendo que Deus arruinou sua vida, foi embora para o seu país, rejeitando assim o chamado de Deus para a sua vida. Passaram-se 8 meses e o casal Erickson, ambos ficaram doentes. Em poucos dias de diferença, um do outro, faleceram também. A bebê foi então entregue a um casal de missionários americanos que mudaram o nome dela para Aggie e eventualmente trouxeram-a para os Estados Unidos com a idade de 3 anos. Essa família amava a pequenina e não retornaram mais à África por medo de tomarem a menina deles por questões legais. Então decidiram mudar sua atividade de missionários para ministros pastorais. Foi assim que Aggie cresceu no estado de Dakota do Sul. Como uma jovem, ela estudou em Minneapolis, na North Central Bible College. Ali, ela casou-se com um jovem chamado Dewey Hurst. Anos se passaram. O casal Hurst tinha um eficiente ministério. Aggie teve 2 filhos, uma menina e um menino. Seu marido tornou-se presidente do Christian College na área de Seattle, Washington, onde Aggie ficou intrigada em ver tantas pessoas de origem escandinava, que era de onde a sua família vinha vindo. Um dia, uma revista religiosa da Suécia apareceu em sua caixa do correio. Aggie não tinha ideia de quem a havia enviado. Ao folheá-la, ela deparou-se com uma foto que a deixou gelada. Ali, em um ambiente primitivo, estava uma sepultura com uma cruz branca. E na cruz estava escrito as palavras, Svea Flood. Sem saber ler suas palavras, imediatamente foi para a universidade conversar com um dos professores que poderia traduzir o artigo. O que diz aqui? Ela disse ao professor. O professor resumiu a história. Era sobre missionários que foram a Ndolera muito tempo atrás, sobre o nascimento de uma bebê branca, a morte de uma jovem mãe, o pequeno menino africano que haviam levado a Jesus, que depois que os brancos se foram, persuadiu o chefe da vila a deixar que criasse uma escola na vila. O artigo dizia que gradualmente ele ganhou todos os seus alunos para Cristo. As crianças levaram seus pais para Cristo também. Até mesmo o chefe tornou-se um cristão. Hoje existem 600 cristãos na vila, estava ali contando. Tudo por causa do sacrifício de David e Svea Flood. Para as bodas de prata do casal Hurst, o colégio presenteou-os com um período de férias na Suécia. Ali Aggie tentou encontrar seu verdadeiro pai, Agora idoso, David Flood havia se casado novamente, teve mais 4 filhos e desperdiçou toda a sua vida no alcoolismo. Ele havia sofrido recentemente um derrame cerebral. Ainda rancoroso, ele tinha uma regra em sua família: nunca mencione o nome de Deus, porque Deus tirou tudo de mim.
Depois de um encontro emocionante com seus meio-irmãos e meio-irmãs, Egg trouxe à tona o assunto de ver seu pai. Estes, um pouco hesitantes, disseram: olha, você pode falar com ele, mas, embora esteja muito doente agora, você precisa saber que sempre que ouve o nome de Deus, ele tem um acesso de raiva. Egg não seria dissuadida. Ela entrou no apartamento sujo, com garrafas de bebida por todos os lados, e se aproximou de um homem de 73 anos de idade, deitado em uma cama desarrumada. Papa, ela disse timidamente. Ele se virou e começou a chorar. Aina, disse ele, eu nunca quis desistir de você. Está tudo bem, Papa, respondeu ela, levando-o suavemente aos seus braços. Deus cuidou de mim, ela falou. O coração do homem endureceu instantaneamente. As lágrimas pararam. Deus se esqueceu de nós. Nossas vidas têm sido assim por causa dele. E virou-se para a parede. Egg acariciou seu rosto e em seguida continuou sem desanimar. Papa, eu tenho uma pequena história para contar-lhe. E é verdadeira. Você não foi para a África em vão. Mama não morreu em vão. O menino que vocês ganharam para o Senhor cresceu e ganhou toda aquela aldeia para Jesus. A única semente que vocês plantaram apenas continuou crescendo e crescendo. Hoje existem 600 pessoas africanas servindo ao Senhor porque vocês foram fiéis ao chamado de Deus às suas vidas. Papa, Jesus te ama. Ele nunca te odiou. O pai voltou-se para olhar nos olhos de sua filha. Seu corpo relaxado agora. Ele voltou a falar com ela. E até o final da tarde, ele havia voltado para Deus. Que ele se ressentia por tantas décadas longe dele agora. Ao longo dos próximos dias, pai e filha tiveram momentos agradáveis juntos. Egg e o marido logo tiveram que voltar para a América e dentro de algumas semanas David Flood faleceu. Alguns anos mais tarde, os Hursts foram assistir a uma conferência de evangelismo na Inglaterra, em Londres, quando um relatório foi dado a partir do país do Zaire, que é o ex-Congo belga. O superintendente da Igreja Nacional, representando cerca de 110 mil fiéis batizados, falou eloquentemente sobre a propagação do evangelho naquele lugar, em seu país. Egg não podia deixar de ir perguntar-lhe depois se ele havia ouvido falar de David e Svea Flood. Sim, senhora, respondeu o homem em francês, sendo traduzido para o inglês. Foi Svea Flood quem me levou a Jesus Cristo. Eu era um garoto que trouxe comida para seus pais antes de você nascer. Na verdade, até hoje, o túmulo de sua mãe e sua memória são homenageados por todos nós. Ele, soluçando, abraçou-a longamente. Em seguida, ele continuou. Você tem que vir à África para ver por que sua mãe é a pessoa mais famosa da nossa história. Depois de algum tempo, foi exatamente o que Egg Hurst e seu marido fizeram. Eles foram recebidos por uma multidão de pessoas muito felizes. Ela até conheceu o homem que tinha sido contratado por seu pai, muitos anos antes, para levá-la de volta montanha abaixo, numa rede tipo um berço. O momento mais dramático, é claro, foi quando o pastor levou Egg para ver a cruz branca da mãe pessoalmente. Ajoelhou-se no chão para orar e dar graças. Mais tarde, naquele dia, na igreja, o pastor leu João 12, 24. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ele então seguiu com o Salmo 126, 5. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Acho que essa história diz tudo. Acredito que aqueles que buscam servir a Jesus devem sempre fazer o seu melhor, mesmo sem ver os resultados. Eu tenho certeza.
Tenho certeza que todos que assim fizerem, um dia, se não aqui na terra, lá no céu serão procurados por pessoas que de alguma forma receberam a semente do evangelho dessas pessoas. Garanto para vocês que Jesus está desejoso de te usar hoje, agora. Estamos todos numa batalha espiritual, que muitas vezes parece que não é apenas espiritual, mas também física. Para nos confortar nessa batalha, Jesus diz o seguinte, em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele tomará o teu fardo e então continua. Tomai sobre vós o meu fardo, porque ele já pegou o teu. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Verso 30, porque o meu fardo é leve e suave. O fardo que temos que levar é o de sermos plantadores da semente. Para isso que Jesus está nos chamando. Deixemos que Jesus nos use para este fim. E como ele disse no início desses versos, eu vos aliviarei. A gente, quando escuta alguma coisa nesse sentido, a primeira coisa que vem na mente é como que eu vou servir a Deus totalmente se eu tenho tantas obrigações para cumprir, se eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas, se eu preciso cuidar dos meus filhos, se eu tenho metas para cumprir, como que eu vou fazer isso? Irmãos, a menos que nós entendamos claramente qual é o nosso propósito nessa vida e deixemos que Ele nos lidere, que Ele tome tudo o que temos, tudo o que fazemos, assuma o controle daquilo e nós façamos aquilo que Ele quer que façamos, a menos que isso aconteça, para mim, eu não vou para o céu. E vocês podem aplicar isso para vocês também. Eu sei que isso é uma mensagem difícil, eu sei que é uma coisa, parece até ser uma utopia, mas é a verdade. Jesus veio aqui na terra, ele não buscou nenhuma responsabilidade terrena, porque ele tinha uma meta, ele tinha um foco. Mas ele buscou para trabalhar para eles homens que tinham metas, homens que tinham profissões, homens que tinham foco, homens preparados, outros que eram simples pescadores. Mas ele chegou para eles e disse assim, ó, vem comigo, vem, vocês vão ser pescadores de homens. Jesus hoje está nos chamando. Talvez Ele faça um chamado para você ou para mim, para largar tudo para trás e trabalhar para Ele. Ou Ele faz uma outra coisa engraçada, largar tudo para trás, Ele vai fazer aquilo tudo e você trabalha para Ele. Vai ser junto. Lembra que eu falei que Jesus precisa de pessoas que não sejam pastores, porque um pastor não pode estar lá onde é a tua profissão para dar testemunho naquele lugar? Quando você larga tudo, significa você entrega tuas preocupações para Ele, deixe que Ele dirija tudo, e lá onde você está, você vai fazer o teu melhor. Não é porque você quer ter garantia sucesso no trabalho que você faz, mas é porque você está ali como um servo de Deus, e o servo de Deus faz tudo o melhor, e engraçado que acaba tendo sucesso. É o resultado da gente servir a Jesus. Claro que vai haver perseguições, e as perseguições têm um propósito, porque eu garanto para você, você pode ser o melhor funcionário possível de uma empresa, se Satanás usar alguém ali, alguém resolver aceitar a proposta do inimigo, vai se tornar o teu maior inimigo naquele lugar, vai te perseguir, vai criar problema para você, pode ser que você perca aquele trabalho onde você faz tanto sucesso. Mas eu te garanto que muitas pessoas que conheceram você naquele lugar, sabem quem você era, vão entender que tem uma coisa diferente, tem alguma coisa errada nessa situação. Pode ser que não seja na hora, mas no futuro, um dia eles vão ouvir alguma coisa e vão lembrar, puxa vida, o Itanel lá no trabalho, ele era um funcionário tão bom na empresa, o chefe fulano de tal perseguiu tanto a ele, ele foi mandado embora, tudo porque ele guardava o sábado, ou tudo porque ele não mentiu para garantir uma coisa, um negócio que estava acontecendo na empresa. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu não estou falando para vocês abandonarem o que vocês fazem. Eu estou dizendo para vocês mudarem o foco, mudarem a prioridade naquilo que vocês fazem.
Tem gente aqui que tem negócios, tem gente aqui que trabalha em funções de uma alta posição, tem gente que tem funções mais simples, mas todos nós fomos nomeados e chamados para servirmos o Rei do Universo. E não existe uma posição mais alta do que essa. Nós seremos reis lá no céu, nós seremos juízes lá no céu, nós vamos ser aqueles que vão julgar essa terra. Puxa vida, isso é uma posição importante. Aí eu posso pensar, mas quem sou eu para julgar alguém? Deus vai me capacitar para tudo. Eu só quero mostrar para vocês, quando nós andamos com Deus, não temos nada a perder quando nós desistimos por Deus de coisas que são consideradas importantes nessa terra. Se alguém sofrer aqui nessa terra por causa de Jesus, ele disse que vai ser honrado lá no céu. Não é isso que ele falou? Esse é o convite que eu faço hoje para mim e eu faço para vocês. Mudem o foco da vida de vocês. Mudem a prioridade. Procurem entender por que eu estou aqui nessa terra. Senhor, me ajude a abandonar todas aquelas coisas que tiram o meu foco de Ti. Quando eu sento para estudar, vem pensamentos estranhos na minha mente. Senhor, tire isso de mim. Senhor, muda a minha vida, me transforma. Me ajude a ser um instrumento nas Tuas mãos. Eu quero ver a nossa igreja ser uma igreja missionária. E missionária aqui é onde nós estamos também, não precisa ser longe. Que Deus abençoe cada um de vocês a acordarem para isso, a mim também, para acordar para esse chamado, para que nós mudemos o nosso foco do mundo para Jesus. Essa é a minha oração e o meu pedido. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos nos levantar para a oração? Querido e bom Pai que estás nos céus, Senhor, nós estamos terminando o nosso culto de hoje. E eu quero te pedir, bom Pai, que essa mensagem crave profundamente no meu coração e no coração de cada um aqui, Pai. Que ao sairmos daqui hoje, Senhor, possamos meditar nesse chamado, possamos reconhecer a importância desse chamado. E, Senhor, que nós nunca mais venhamos a dar um passo para trás naquilo que talvez decidimos hoje, que é Te servir de todo o nosso coração. Coloque no nosso coração o desejo de nos entregarmos completamente a Ti. Coloque em nosso coração a confiança de que o Senhor quer o que é melhor para nós. Por isso que o Senhor nos chama para Te servirmos e Te seguirmos. E o Senhor disse que vai cuidar dos nossos negócios. Senhor, o meu negócio, aquilo que eu faço é para Ti. Eu entrego nesse momento nas Tuas mãos. Se o Senhor quiser tirar isso de mim, porque isso me atrapalha, tire agora, Pai. Não importa o que aconteça na minha vida, o que eu quero é Te servir. E que cada um aqui faça esse pedido também, porque daí nós estaremos fazendo aquilo que o Senhor pede, entregar tudo de nós nas Tuas mãos. Habite em nós, transforme nossas vidas e que Jesus seja o nosso amigo eterno e que o Espírito Santo seja aquele que nos dirija cada passo nesse mundo a cada dia. Eu Te peço em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.